In the Same Breath, Verdades e Mentiras sobre a Pandemia, documentário tema do Quarentena Cult 94, começa com cenas do Ano Novo em Wuhan e a notícia de que 8 pessoas haviam sido presas por espalharem rumores de uma nova pandemia na cidade. A partir daí, todo mundo sabe o que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, ninguém sabe o que aconteceu. 2 anos se passaram e a pandemia ainda guarda muitos mistérios e dúvidas. Bem, nesse programa a gente vai falar de In Same Breath, disponível no HBO Max. É um documentário feito pela mesma diretora do One Child Nation. Não sei se vocês sacaram isso. É a mesma diretora. Rapaz, eu não tinha sacado não, mas como caiu a qualidade, hein? Caiu a qualidade do documentário, você acha? Porra. Pô, cara, eu achei incrível. Achei incrível que ela conseguiu. Então começa com você aí, vai. Começa comigo. Cara, o trabalho que ela fez, cara, que nenhum jornalista ocidental teve as manhas de fazer. Convocando, não, né? Contratando cinegrafistas em Wuhan, de longe, ela fez tudo nos Estados Unidos, né? O filho dela estava lá, perto, né, na China, passar as férias com a avó. Quem assistiu One Child Nation sabe que a família dela, que a diretora, ela é chinesa, nascida na China. Os pais dela, quer dizer, a mãe dela ainda vive, né? O pai dela morreu com 33 anos, inclusive ela fala disso no documentário. Então, o filho dela tinha ido passar as férias na China e ela foi lá às pressas, né? Mandou o marido ir buscar o filho e, a partir disso, ela começa a contar, com essa introdução que o Paulo escreveu, dessa notícia de 8 pessoas que foram presas por espalharem rumores de uma pneumonia misteriosa. E essas 8 pessoas eram médicos que estavam lidando na linha de frente desde dezembro, final de novembro, com a Covid. Os hospitais já estavam lotados. Ela mostra que muitas pessoas não conseguiam nem ser atendidas nos hospitais, porque não havia leitos disponíveis. Isso no final de dezembro, começo de janeiro, quando a China ainda negava a pandemia, e mais do que isso, depois começou a admitir que existia, né, um vírus novo circulando. Eles falaram que esse vírus não era transmitido de humanos para humanos. Isso aconteceu durante muito tempo, né, com a gripe aviária, né? Casos de humanos para humanos eram muito raríssimos. Era assim, aqueles caras que viviam na granja, dormiam junto com as galinhas lá e daí pegavam a gripe aviária. Mas eu acho que eles acharam durante o tempo que esse era o caso da Covid-19, desse novo coronavírus, do SARS-CoV-2, e relaxaram por um tempo. E nessa ânsia do governo chinês de parecer perfeito, de olhe para o futuro, a China é linda, maravilhosa, vai Wuhan, vai China, né, como eles mostram lá, os jornalistas pedindo para os médicos posarem para as imagens e gritarem, né, vai China, vai Wuhan, viva todo mundo, viva a China. Essa documentarista conseguiu um prodígio, Evandro, colocar os caras dentro dos hospitais, num regime super fechado. A qualidade das imagens é ruim, mas, quer dizer, não digo nem que a qualidade das imagens é ruim, mas não sei nem se dá para fazer melhor ou se isso é importante. Mas nem acho tão ruim, podia ser pior. Os caras até estavam com equipamento decente. Mas, para mim, o que ela conseguiu fazer e expor e colocar essas pessoas, e ela nos apresenta personagens muito corajosos, tipo aquele cara que ele falou com o jornalista, né, com Kim Kishui, que desapareceu depois de 18 meses, reapareceu e não pode falar o que aconteceu com ele nesses 18 meses. O cara lá, a polícia vai na casa dele várias vezes, cara, por favor, para de expor isso na internet, para de falar do que está acontecendo. Daí tem até uma parte que é meio cômica, assim, o policial fala para ele assim, você é membro do Partido Comunista, você sabe como que é. O cara, eu não sou membro do Partido Comunista. Daí o policial, mas você foi criado pelo Partido Comunista, foi educado pelo Partido Comunista. E uma coisa também que me chamou a atenção foi que ela, a diretora, não é uma qualquer, ela fez um documentário
One Child Nation, que passou em todos os grandes festivais, Sundance, Toronto, um documentário de primeira linha, e ela mandou e-mail para o New York Times, mandou e-mail para o The Washington Post, falando que tinha os print screens, tinha arquivos, tinha vídeos, tinha fotos, e ninguém retornou para ela. Seria, assim, eu consideraria uma coisa de maluco isso, se fosse, por exemplo, uma pessoa comum, que é aparentemente paranoica, cheia de teorias de conspiração, manda um e-mail para o jornal. Isso, a gente que trabalhou no centro de Curitiba, quando a sede da Gazeta era no centro, uma vez eu fui atender uma mulher lá que dizia que era filha do príncipe Charles. Enfim, então tem esse tipo de gente que entra em contato com um jornal que é meio fora da casinha. Mas, não era uma qualquer que estava mandando, era uma diretora premiada que já tinha feito um grande trabalho com Child Nation, tinha fontes na China. Qualquer jornalista que não fosse preguiçoso teria ido atrás. Inclusive, bem provavelmente depois, né, Eli, a gente vai falar com essa mulher, né? Vamos ver se ela continua com fontes lá na China, e atrás de mais coisas enfim, para a Gazeta do Povo. Quem sabe a gente aí ser a ponta de lança, como a gente já foi aqui no Brasil, ponta de lança no caso do vazamento laboratorial, né, graças ao teu primeiro artigo publicado em novembro de 2020, falando disso. Enfim, eu acho que dá para a gente ir também atrás disso daí. Mas essas foram as minhas impressões iniciais, já estou falando aqui faz um tempinho, e vou passar a minha palavra aí para quem quiser pegar na sequência. Eu quero complementar que esse e-mail que ela mandou, né, para os jornais, ela estava falando em 1.500 casos, e o governo chinês ele pediu para que as pessoas mandassem um documento com um relato de caso, então, e com uma promessa de tratamento. E eles, claro, não receberam nada de tratamento, era só para atrair os dados para eles saberem o que estava acontecendo. Então, às vezes, esse tipo de manobra desonesta é bem comum numa autocracia como essa. Dá para ver o propósito dela de vez em quando, e esse foi saber quanto exatamente era. Esse, eu acho que é um jornalista, né, que é esse que fala muito do Chen Qiushui. Eu acho que ele é jornalista também. Aquele que diz, que repete as palavras dele, né, que não tem medo nem da morte, por que eu vou ter medo do Partido Comunista Chinês? E ele fala uma coisa muito interessante, que é que ele estava no cemitério, e aí ele pergunta para o coveiro, e o coveiro deixa escapar. Como é que a gente vai fazer 20 a 30 mil covas em tão pouco tempo? Enquanto até hoje, eu olhei hoje, a China disse que morreram somente 4.600 pessoas. E naquela época, era 3.300. E eu estava vendo um vídeo meu, que você falou em novembro, novembro foi na Gazeta, eu estava falando de China mentindo dados e de vazamento laboratorial em março de 2020, eu já estava falando disso. E eu fiz um vídeo na época no meu canal do YouTube, um dia depois da revista Time publicar que o número de urnas com as cinzas não estava consistente com os supostos mortos por Covid que a China estava falando. Mas isso é o tipo de coisa, Xangai tem 26 milhões de pessoas. Registrou 30 mortes por Covid. Paraná. Não, o ano passado, lembra, Evandro? O ano passado inteiro a gente deu uma matéria, a China registrou 2 mortes por Covid, duas no país inteiro. Ridículo, essa é a mentira que a imprensa inteira finge. Eu estava procurando os dados, eu vi uma checagem de fatos, se eu não me engano, do Aos Fatos, quando um comunicador americano fala que tinha 112 mil mortes. Ele tira a informação do lugar nenhum, beleza? Mas a checagem de fatos não pode ser feita, é impossível de ser feita, certo? Porque você não tem como saber quantos mortos tiveram na China. O que se sabe é que... Uma checagem honesta falaria que nem o número do cara aprovado, nem o número da China é coerente com qualquer coisa possível na história da humanidade. E talvez o número checado que é mentira, porque o cara não tirou do lugar nenhum, esteja mais próximo. Muito provavelmente. Muito mais próximo do que... Assim, é real que assim, é uma mentira deslavada que tem um condão de proteção muito grande, né? Os dados sobre coronavírus na China não são contestados em lugar nenhum. Paulo, o que você achou? Bom, então, eu tenho aqui as anotações, algumas coisas que eu tenho para falar.
Bem, primeiro, assim, eu achei o comentário um tanto quanto, acho que isentão, assim, não sei, eu fiquei confuso, porque tem uma hora que eu acho que ele vai para uma linha, mas depois, quando ele começa a falar ali dos profissionais de saúde, parece que ela muda um pouco a linha do documentário, aí ele retoma, aí eu até tava assistindo e pensando assim, caramba, ia ser injusto. Aí tem uma hora, até anotei aqui, que já mais pro fim do documentário, em que alguém, lá, um homem que perdeu familiar, né, ele dá um depoimento, diz que ele apoiava o governo lá em Taiwan, ele não entendia aquelas pessoas exigindo liberdade de expressão e tal, mas agora, depois da pandemia, ele vê o quanto o governo comunista era ruim, ele queria liberdade de expressão e não sei o quê. Daí corta para os Estados Unidos, aí ela mostra um monte de gente lá dizendo que a pandemia não era tudo isso, as pessoas não queriam o fechamento da economia, e daí fica uma contraposição estranha, assim, porque não, e ela afirma, né? Isso é liberdade de expressão? É que ela não entende o conceito de liberdade de expressão. Aquilo é liberdade de expressão, mas daí Mas será que ela ela tá dizendo que pergunta, aquilo... tipo, isso daqui então é o que vocês estão me oferecendo? Olha que absurdo. Mas ela, eu não sei se vocês lembram no documentário do One Child Nation, que tipo, que durante a maior parte você fica horrorizado com as histórias de aborto, e no final ela fala assim que ela acha que o aborto tem que ser livre, só não pode ser imposto pelo Estado, né? Nem pode ser o aborto imposto, nem enfim, nada pode ser imposto pelo Estado. Ela, eu acho que ela é um pouco assim, aquela liberal típica americana, depois que ela foi para os Estados Unidos, se encantou com esse tipo de coisa, e ela ainda não chegou nessas elucubrações mais profundas a respeito tanto do aborto como da liberdade de expressão, então ela aceita um pouco o que primeiro ofereceram para ela nos Estados Unidos. Mas o trabalho dela é um trabalho incrível que mesmo independentemente das visões pessoais dela, é um trabalho eu discordo completamente de você, eu sei para onde você está indo, assim, para mim ela não é uma pessoa muito inteligente, acho ela incoerente em várias... Porra, cara, se não achar ela inteligente, eu acho... Não acho, eu acho que ela soube filmar muito bem e achou ótimas histórias no documentário sobre o aborto, onde ela denuncia toda a barbaridade, as histórias das pessoas pegando as tesouras e matando os bebês e deixando os bebês vivos na feira, e como ninguém tinha coragem de pegar aqueles bebês, os bebês morriam e apodreciam, e mesmo assim as pessoas não tiravam. Veja, isso é uma coisa. Quando ela chega no final daquele documentário, e aí ela quer, mas e o direito reprodutivo das mulheres no Ocidente não está sendo respeitado? Ela faz uma relativização, mas tão doida, que eu fiquei pensando, às vezes ela só quis dar uma, né, conversadinha com o lado bonito dos Estados Unidos. O que eu acho que pode ser uma tática dela para que esses documentários não sejam tática. cancelados como assim, isso daí é coisa de conservador. Não, ela é ruim mesmo. Eu não diria que ela é hipócrita, mas eu diria que ela é totalmente incoerente. Nesse documentário, por exemplo, ela erra em todas as frentes. Então, por exemplo, ela até está contando boas histórias lá da China sobre o governo autoritário que decreta um lockdown e sobre como eles estão escondendo os dados, certo? Mas você já viu aquelas imagens antes? Não, tudo bem, ela tem algumas boas imagens, eu não estou falando isso, eu estou falando que o discurso que ela constrói, o documentário, é todo cheio de incoerências, porque ela fala que a propaganda estatal pegam os médicos e valorizam os médicos para evitar que você olhe para a verdade. Aí ela começa a fazer isso no documentário. Aí ela começa a valorizar os médicos, não sei o que lá. Aí ela fala, como o Estado opressor, sem liberdade, está manipulando a pandemia. E vai para os Estados Unidos, o oásis da liberdade de expressão, e tenta replicar aquele discurso que não para em pé. Não para em pé. As pessoas estão tendo direito. Não para. Então, ela vai se desdizendo, cara, conforme tudo que vai passando, ela não tem um ponto. Aí ela fala a busca da verdade. Aí a verdade dela é aquela verdade, mas você viu como eles tentaram manipular que não tinha máscara? Não precisava de máscara? Mas olha só como certo é você usar a máscara. Ela coloca isso, né? Eu acho que ela... O certo, desculpa, peraí.
O certo é você ter, sim, o lockdown, que é o que o governo autoritário estava fazendo de cima para baixo, e que alguma sociedade como a norte-americana, que pode ter todos os seus erros que tem, estava, no mínimo, discutindo, que é aquilo que falta para quando as pessoas acusam quem é contra o passaporte sanitário, e entender que, pô, qual é o ponto dessas pessoas? Essas pessoas estão defendendo a liberdade, e elas têm, sim, o direito de estar errado, se elas quiserem. Isso não é ruim para a democracia, isso é bom para a democracia. Aí começam a aparecer os estudos que mostram qual foi o efeito do lockdown, qual é o índice de eficácia de uma vacina contra crianças. A Pfizer, quando a criança poderia... Mas você acha que ela ia entrar nisso, Evandro? Eu acho que ela nunca ia entrar nisso. Ela entrou, ela chegou e falou, eles não queriam... o documentário dela fala isso, eles não quiseram dar máscara no começo. Cara... Mas sabe o que é? Sabe o que eu diria? Que não precisava de máscara. Sim, mas o que eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais poliana que a tua nessa história, que é uma visão assim de ver o copo meio cheio, não meio vazio. Que eu vejo assim, se essa mulher que é liberal, que tem essas incoerências, ela se arriscou, teve coragem, foi atrás de coisas para mostrar que a China, eu acho que ela fez o que nenhum conservador fez, né? Nenhum conservador ligou para um monte de cinegrafista em Wuhan, não, vou fazer um documentário aqui, não sei o quê. Eu acho que tem que louvar essa parte do trabalho dela. E você está certo também em apontar as incoerências, porque quem está assistindo a gente, depois vai assistir o documentário, vai achar que a gente está endossando essas incoerências. E não estamos endossando essas incoerências, achamos que ela foi incoerente em várias coisas, como a gente falou, e a gente recomenda também assistir o Quarentena Cult, e o documentário, né, sobre as crianças que são abortadas na China, o One Child Nation, que quando a gente fez estava na Amazon, não sei se ainda está na Amazon, mas deve ter para alugar fácil, etc. E tal. Então, o trabalho dela é um trabalho, eu considero, resumindo, é um trabalho importante, porém, como você disse, e você tem razão, é um trabalho cheio de incoerências. Não, eu acho só que tem assim, é estranho porque ela vai e volta. Por exemplo, em uma hora assim que eu falei, nossa, isso é legal, e eu não lembrava que memória não é, né? Só 2 anos se passaram, mas mesmo assim parece que foi em outra vida. Depois de toda a confusão, e ela critica a confusão, critica as pessoas sendo presas, critica o acobertamento, aí depois ela muda o foco para tudo que o governo chinês estava fazendo e mostra que essa era a propaganda do governo chinês, que que para mim é um perigo, uma consequência mais perigosa, né, desse pós-pandemia já que a gente meio que vive, essa ideia que eu acho que ficou na cabeça de muita gente de que a democracia ela não serve para esse tipo de evento, esse tipo de catástrofe mundial. Essa é a tese dela. Oi? Essa é a tese dela. Eu não acho que é a eu tese também dela. achei estranho, porque tem uma hora do documentário em que ela fala assim, essa foi a pior hora do documentário para mim. Foi quando ela pegou e falou assim, eu já escrevi isso na Gazeta, uma época que a gente comentava muito o lockdown, daí eu propus para os leitores, assim, o que você faria se você fosse prefeito, governador, e você tivesse esse poder de decisão? Bem, ela tenta responder essa pergunta, né? Tem uma hora lá no documentário que ela fala, tudo teria sido diferente se fosse assim, segundo a visão dela. E é uma visão tanto quanto complicada, né, de ser defendido, porque ela prega uma obediência às autoridades, ao mesmo tempo ela imagina, assim, autoridades super honestas e não sei o quê. Esse eu achei uma parte bastante estranha do documentário. Deixa eu só fazer as outras, antes que eu esqueça aqui das minhas outras... Bem, logo no começo também, isso é uma cena que eu acho que é muito legal. Essa cena, eu entendo aí as críticas que o Evandro tá fazendo ao documentário enquanto obra, né? Mas tem uma cena que é muito legal, eu ri muito, que, assim, até fiquei me perguntando por que existe tanto canal na China de TV se o texto é exatamente o mesmo? E eu adorei, assim, que ela colocou, uma coisinha simples, mas ficou muito legal, colocou e sincronizou os apresentadores, então todo mundo falando o mesmo texto, né? Aquela falsa impressão de, sei pluralidade lá, de opiniões, né? O Paulo, já que você está falando da cena engraçada, e a cena, para mim, quase que eu parei de assistir o documentário, aquela hora que o pai está desesperado atrás do filho dentro do hospital.
Eu assisti assim, ó. Eu assisti assim, não rola aí. Cara, Aquela cena é muito forte. eu acho que rolou um suor aqui no meu olho, aqui, Só uma naquele momento. vez, eu chorei várias vezes. Aquilo é muito forte. Agora, aliás, aproveitando esse gancho aí desse pai, né? Logo no começo, mostra ele e o pai ali, dá uma água pro meu filho, e não sei o que, o cara sem nenhuma proteção, sem nada. Só de você O falar, cara eu já falando, tô sai ficando daqui. emocionado aqui. O outro parecia um, sei lá o quê, todo. Esse cara, esse homem, também a dona da clínica lá que o marido morreu, todos quase ali que aparecem, mais da metade para o fim do documentário, aparecem elogiando o governo chinês. Isso é muito interessante, isso, porque ao contrário, né, daquele jornalista que desapareceu, que também dá entrevista e tal, as pessoas, esse apego, né, à pátria, à mãe, né, Não é motherland, não apego, sei o quê. Paulo. Pelo amor de Deus, Paulo. Quando liga a câmera, isso fica claro. O médico tá falando. Quando liga a câmera, ele não quer mais falar. A família ali, quando ligou a câmera, a mulher tá falando como a minha nação é ótima e chorando, chorando. Ela tá falando aquilo, obviamente, que não é o que ela tá querendo dizer. É isso que, Eu cara. acho que é sincero. Eu acho que Eu acho que é os sincero. dois casos, eu acho que são sinceros. É isso que, para mim, foi o mais chocante e o maior choque de realidade que o documentário traz. Porque Então, porque assim, o chinês tem isso que é muito difícil para a gente entender, até, né, a gente está falando de guerra, apoio da China, a gente já comentou lá o Unchained Nation, comentou aquele outro, indústria americana, valores, né, que são muito diferentes, assim, colocar o coletivo sempre acima do indivíduo, esse conceito de pátria que foge completamente ao nosso alcance. O brasileiro, a ideia de patriotismo do brasileiro é ir na Olimpíada lá e gritar: sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Esse sacrifício pela pátria, e não é um Mas, negócio de Paulo, agora. aí eu quero ouvir o Eli aqui, desculpa te cortar, mas é porque eu fiz uma afirmação, ele foi contrário à afirmação, e é justamente nesse ponto que eu prego. Ela está comparando um regime fascínora que destrói a mente e a alma com democracias. E ela faz essa comparação nos dois documentários, como tivessem o mesmo peso. E eu acho que isso é abominável. Eli, você não concordou comigo? não foi exatamente isso que eu não concordei. Eu vou falar o que é. O que eu acho que você e o Jones estão errando. O Jones está errando. Eu fico falando Jones, eu sei que é Jones, eu estou me acostumando. É porque ele nunca me corrige. E o Jones está errando, na minha opinião. É que eu sou um changeman. Ele está errando ao chamar ela de liberal. Isso é papo de americano, liberal. Se colocasse um liberal, aí tudo bem. Mas ela é uma progressista, né? Sim, Então, sim, foi esse liberal que eu quis dizer. Então, e aí que está a incoerência que o Evandro pegou, e eu concordo, que ela aponta lá para os bobocas fazendo provavelmente antivax, trumpistas lá, falando, então isso aqui é a liberdade de expressão. Minha filha, quem defende a liberdade de expressão sabe muito bem que besteira vai vir à tona. Isso não é um choque para quem defende liberdade de expressão. Isso aí é a ideia de liberdade de expressão dos progressistas, que ficam lamentando o mau uso dela o tempo todo e inventando novos motivos para calar a boca das pessoas, né? Então, nisso ela erra realmente. Agora, eu achei o documentário, sobretudo, tocante, porque eu lembro que saiu uma matéria similar do Fantástico, no sentido de mostrar as pessoas na UTI. A minha mãe viu e ficou chocada. E aí foi no começo. Eu falei, mãe, eu não quero ver. Então, durante 2 anos, eu evitei ver essa parte. E aí, agora que a realidade chegou para mim. E com algumas coisas que eu comemoro, tipo, fui vingado desde março de 2020, as 2 coisas que eu falei na época, e quase ninguém ouviu, fui vingado, mas eu finalmente fui trazido para a realidade da coisa. Então, as cenas dos pacientes, do pai, né, isso eu acho que é importante a gente ver, né, porque não basta só a parte racional de analisar o problema, mas ver, e eu lembro também de uma matéria que eu escrevi, foi uma que até deu bastante leitura, em que eu chequei qual seria o número aproximado de mortos por causa das vacinas. E aí eu usei 2 estudos chineses. E alguém reclamou nos comentários que eu estava usando coisa de chinês. Eu falei, olha, os chineses são um povo e eles produzem ciência.
E sim, eu concordo que o governo segue de perto o que pode ser publicado ou não. Mas não vem com essa de que eu não posso usar um trabalho feito por um chinês porque vem de uma ditadura, sei lá. Não confundir a ditadura, o Partido Comunista com o resto dos chineses. E ver esse documentário, eu acho que é uma pessoa que comenta coisa assim, ela tem esse choque e ela é obrigada a reconhecer a humanidade daquelas pessoas, né, e qual a realidade da situação. E uma coisa que eu quero falar do Evandro, talvez que eu discordei, é que, bem, algumas das críticas que o Evandro fez, tipo, sobre vacina, o documentário foi para o Sundance em janeiro de 2021, em agosto de 2021 ele foi para a HBO. Então, muitas dessas coisas, que até muitos progressistas depois reconheceram, como os exageros dos lockdowns e tal, ainda não tinha acontecido. Estava errado ainda, já estava errado. Mas então, esse era o meu ponto que eu ia chegar lá na frente. Ela parte do pressuposto que existe uma verdade e que existem os governos que estavam mentindo e existe uma parte da população que estava inventando histórias. E ela parte, existe a verdade, as máscaras funcionam, o lockdown funciona, e isso é a verdade para ela naquele momento. Ou seja, isso para mim já é uma incoerência em si, porque você está criticando a verdade do outro, que você alega como mentira, e só aceita a sua própria verdade. Quando num mundo civilizado, democrático e esclarecido, você tem que falar, talvez eu não tenha todas as informações, talvez as escolas não precisem fechar. Por que a gente não vai... Eu conversei eu conversei muito com o poder público no começo, ali nos primeiros 6 meses da pandemia, pelo menos a cada 15 dias eu conversava com um secretário estadual de saúde, de planejamento, eu sempre estava conversando com eles. E era claro que não existia nada que justificasse nenhuma das ações. Não, qual é o ponto? Não, todo mundo está indo por esse caminho. Mas qual é o ponto aqui? Por que você tem que limitar o horário e diminuir o horário de restaurantes e de supermercado? Até hoje, alguém tem alguma justificativa racional onde fale que se você diminuir o horário dos estabelecimentos, ajude a não contaminar tantas pessoas? Então, assim, não era, em momento nenhum existiu a tal da verdade. A única coisa que tinha existe um vírus se espalhando rapidamente. E a máscara em pé e sentado sem máscara. Hã? E a máscara em pé e sentado sem máscara. Todo lugar tem. Exatamente. O lugar cheio, assim, daí você levanta, bota a máscara. Para mim, o melhor disso é a galeria subterrânea aqui no Largo da Ordem. O Eli não vai saber. Aqui em Curitiba é um túnelzinho que passa embaixo da rua, e daí ele tinha 2 portas. A metade da porta estava fechada e metade aberta. Detalhe, a porta é vazada. Era só uma grade. E a verdade no pet shop, eu podia comprar ração, mas eu não podia comprar brinquedo para o gato. Qual é o estudo? Qual é a verdade ali? Aí é isso que era o meu ponto, que justifica isso. Não existia essa verdade. Só que ela escolhe a quantidade de verdade que ela quer apoiar. Quem não apoia essa verdade dela, ou é maluco trumpista, ou é anti-vax, ou é os comunistas ditatoriais na mesma régua. Na mesma régua ela coloca. Então ela não deixa liberdade. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui sobre isso, que até eu fiz no... Não, já dei a resposta. No último Papo não se expõe. No último Papo eu fiz essa pergunta lá para os nossos colunistas. Assim, a gente vai deixar isso cair no esquecimento, essas medidas todas sem nenhum fundo científico, ninguém vai ser... eu não gosto dessa coisa de buscar culpados. Mas assim, a verdade é que a economia foi destruída, a vida de muita gente, teve gente demitida por causa de passaporte vacinal, teve restaurante pra caramba que faliu por conta dessas medidas aí que não fazem nenhum sentido. Será que isso vai ficar por isso mesmo? Assim, essas pessoas que eram exaltadas... Paulo, a gente está com uma vacina. A vacina da Pfizer tem 12% de eficácia nas crianças. Algum medicamento teria sido aprovado pela Anvisa se tivesse esse resultado? É uma pergunta que eu faço para você. Eu acho que não. Então a gente está aplicando, obviamente que não passaria pela régua da Anvisa. E está sendo aplicado em massa. Não sou contra mas aí a aplicação. Não me interpretem mal. Não sou contra a aplicação. Cada um faz a sua conta de risco e de benefício, certo? Eu sou liberalzão. Então, assim, para mim, as pessoas sabem tomar as melhores decisões. Mas o fato é que, pela regra da Anvisa, não poderia estar sendo dado. Pela própria regra da Anvisa, não poderia estar sendo dado no Brasil vacina da Pfizer em crianças. A Anvisa respondeu a nossa reportagem, Evandro. Eles falaram que
vou citar ipsis literis para ninguém falar que foi mal interpretado. Abre aspas, né, dando a voz à Anvisa. Até o momento, os dados científicos disponíveis e os dados de monitoramentos apontam para a manutenção da relação de benefício-risco das vacinas para as faixas etárias para as quais estão aprovadas, para as quais, né, já responderá. Em especial para os desfechos de hospitalizações e óbitos. Carlos Moura, da imprensa da Anvisa, mandou para a gente. Então, mas mudaram a regra, claramente mudaram a regra, porque a regra... Não mudaram, eles não têm regra mais, Evandro. Não, exatamente. A regra é a comoção pública. Se o índice de morte for de 0,5 e a vacina conseguir 1%, beleza, já é melhor, olha o cálculo. Então você já não tem mais aquele padrão, né? Então, mas a minha pergunta... mas lembra que a Coronavac começou... A 49,5 lá, o Fernando Reinert, do Estadão, colocou que os dados reais lá da Coronavac era 49,5, e aí eles deram uma reviravoltinha na última hora para ficar 50,75 para poder ser aprovado. Eu acho, desculpe se eu estou monopolizando aqui, mas é a minha última colocação aqui, porque isso me revolta. Eu acho que a verdade vai aparecer, a hipocrisia vai prevalecer, porque as pessoas não vão aceitar os seus erros, todas as checagens erradas vão ficar ali como um registro para alguém em algum dia, em alguma tese de mestrado, colocar em algum curso que ninguém vai ler, e pronto, as pessoas vão mudando. Veja, o que ela critica que a imprensa da ditadura comunista fez, a gente fez livremente no Brasil. A gente falava, e quais são os casos positivos da Covid? Vamos valorizar os nossos... Veja, os médicos são guerreiros, né? Mas veja a quantidade de cobertura que a gente teve sobre os médicos. Não, os médicos só são guerreiros se eles seguem a cartilha que a galera faz. Se o médico falar um A ali, ele já não é mais guerreiro, é um médico negacionista, científico, filho do capeta, enfim, é tudo de mal. A minha pergunta, assim, eu acho que o Evandro já... e lá nos Estados Unidos também, né? Médicos, enfermeiros guerreiros, até os enfermeiros se recusarem irem contra o passaporte vacinal. Na hora que eles foram contra esses enfermeiros negacionistas aí. Foi bem assim nos Estados Unidos. Não, eu acho que o Evandro aí já falou que ele acredita que a hipocrisia vai prevalecer, as pessoas não vão reconhecer os erros, né? Mas eu fico aqui me lembrando, eu fico, sabe, sei lá, eu não sou muito de ficar indignado, mas eu acabo... Cara, lembra daquele procurador, aquele cara qualquer que foi achincalhado, foi linchado pelo país inteiro porque estava andando sem máscara na praia. O cara, acho que perdeu lá... Não, ele não foi achincalhado porque ele estava andando sem máscara, Paulo. Aí você está fazendo não, ele foi achincalhado porque ele tratou o policial lá, o guardinha municipal, que foi instruído a cobrar esse tipo de coisa, beleza. Ele tratou o cara que nem o lixo. Tá, eu lembrava diferente. Eu lembro bem. Mas enfim, mas teve gente que perdeu, que foi multado ou coisa parecida, essas pessoas, enfim. E ela voltando no documentário, ela entrevista os enfermeiros que falaram contra o Fauci, ela bate bastante no Fauci. Eu pensei, esse documentário de agosto, me fizeram ver Fauci antes disso? Pelo amor de Deus. Era isso que eu devia ter visto. E ela mostra, né? Só que por não ser liberal, é que ela perde uma oportunidade de falar a mesma coisa que o Ai Weiwei falou. O Ai Weiwei, aquele famoso, né, exilado artista que fugiu da China por criticar o regime. E aí ele deu uma entrevista recentemente para uma repórter ocidental, e ela meio que tentando empurrar ele para criticar o que ela quer que ele critique, que são as autocracias e não os Estados Unidos. Só que ele falou, olha, eu acho que aqui essa onda de politicamente correto de vocês é bem autoritária. Ou seja, eu acho que cabe a comparação, com limite sim, porque, apesar dos pesares, como o Evandro disse, ainda é o bastião da liberdade de expressão nos Estados Unidos. A primeira emenda, até hoje, é algo que a gente aqui no Brasil, a gente aspira a chegar lá ainda. Mas ela devia ter mostrado um caso que eu vi, para dar um exemplo, que eu ouvi no podcast da Bari Weiss, que é aquela que era editora de opinião no New York Times e saiu justamente por causa da onda de politicamente correto e identitarismo lá dentro. A irmã dela foi lá na Pensilvânia, na Universidade da Filadélfia, coisa assim, para tratar daquele caso da atleta trans que está ganhando todas na natação, a Lia Thomas.
E ela tem 40 colegas de equipe. Ela até come sozinha, ela é bem isolada das outras. Só 16 desses 40 atletas assinaram um abaixo-assinado contra essa injustiça, porque ela tem vantagem biológica. Eu tenho um artigo sobre isso na Gazeta também. Só que quando a irmã da Betty Wise foi lá, não, essa carta já era anônima, nenhuma quis botar o nome. Então, 16 de 40, quem assinou, ela, nem a Lia Thomas sabe. Nenhuma quis falar com a irmã da Betty Wise. E todos os pais, imagina, uma comunidade, todas aspirando a usar o esporte para ascender na Ivy League, né? Para ascender socialmente, né? Visando posições mais altas na elite americana. Ou seja, uma autocensura que é motivada, é interesseira, porque essas crenças do extremo progressismo, digamos assim, identitarismo, elas são crenças de luxo. Então, se você se manifestar contra, você perde a oportunidade de ascender socialmente. Então, eu não tenho muita compaixão por essas outras atletas por causa da covardia. Ou seja, fazem autocensura. Estão numa sociedade em que poderiam não fazer isso. Mas essas forças que são privadas, né? Falar de empresa privada, de censura na internet, que ajudou muito também. Aliás, muito do autoritarismo na pandemia foram empresas privadas censurando as pessoas, para não discutir as hipóteses proibidas, né? Então, fazer um paralelo entre esses problemas, que são mais de ordem privada, mas também teve os estados decretando lockdown e tal, essa parte também teve, com esse medo de falar lá da China. Uma matéria que a gente publicou ontem, eu fui ver, arrancaram um monumento lá da Universidade de Hong Kong, que estava lá desde 97, sobre as vítimas do massacre da Praça da Paz Celestial, de um artista dinamarquês. A China, o Xi Jinping, o regime, eles colocaram tapumes à meia-noite e arrancaram o negócio durante a madrugada. E aí a CNN ouviu lá estudantes locais e até a pessoa que disse, olha, tinha muita gente chorando ao ver a derrota, né, do movimento democrático aqui. Nem a pessoa que contou que outros estavam chorando quis dar o nome. Ou seja, claro que são situações diferentes, mas aqui no Ocidente a gente está se permitindo. Tem um papo aí no Twitter de que o Brasil não é Ocidente agora. Mas aqui no Ocidente a gente está se permitindo autocensura da mesma forma que isso. Muito da censura sob um regime autocrático é autocensura, né? E muitas das denúncias aí que deram em censura durante a ditadura militar no Brasil eram os vizinhos, eram colaboradores. Então, por isso que para mim é mais chocante ainda uma pessoa que sofreu na pandemia, perdeu o filho, perdeu o marido, aí no fim fala viva Xi Jinping, vive o regime, viva a China. E o aspecto cultural aí que foi tocado um pouco, mas o termo que muitos anglófonos que têm contato com a China, eles usam é save face, né? Salvar a cara. Esse é o nome que tem, não é só patriotismo, é esse salvar a cara, né, esse Na verdade, tem em português daqui, livrar a cara. Livrar a cara. Então, é uma preocupação enorme e os cidadãos chineses se envolvem nisso. Eles têm medo de colaborar para uma imprensa imperialista, apareceu isso lá também, que fale mal do país deles. A imprensa é como tubarões em busca de... A imprensa estrangeira é como tubarões em busca de sangue, né? Não pode ver a mínima falha que eles caem em cima. Eu vou parecer... Eu me incluo nessa. Eu vou me repetir aqui, mas eu acho o George genial, porque ele mostra esse... O George Orwell? É. O George. Ele mesclou os dois nomes. Eu tenho um probleminha de dicção, desculpa. Eu vou tirar sarro. Eu estava escutando um podcast lá do nosso colunista, lá, o Felipe Figueiredo, né, o Xadrez Verbal, e eles estavam tirando sarro do Biden, porque o Biden é meio gago. Eu falei, pô, se o Xadrez Verbal está tirando sarro do cara que é gago, eu também vou me liberar lá no podcast. Em 1984, ele escreve bem isso, né? Que o Estado ele não quer que você minta para o Estado, né? Então, assim, o Estado quer que você acredite na mentira. A mentira não é mais mentira, né? Então, quando ele fala lá, quantos dedos eu tenho na mão? Aí esqueci o nome do protagonista. O Smith. O Smith, ele fala, 3. Dele, não, você não está vendo 3. Dele, 4, não, você não está vendo 4. Dele, quantos? Me diga quantos você quer que eu veja. Dele, eu não quero te dizer quantos eu quero que veja, eu quero que você veja. Então, tipo assim, eu vejo muito isso na China ali. Tipo, eles sabem que eles estão mentindo. Quer dizer, eu acho que eles não sabem mais que eles estão mentindo. É que
o jeito, a maneira que você enxerga o mundo já é assim. Por mais que seja uma mentira, essa é a verdade. E ela é legítima. E por isso que eu vejo o duplo pensar ali, quando ela que perdeu o marido foi, obviamente, negligência de tudo que aconteceu. E mesmo assim ela está elogiando o Xi Jinping, o próprio pai lá, né, do cara também está elogiando o Xi Jinping. E eles elogiando, eles estão chorando. Para mim é aquilo que brota do inconsciente com aquilo que está sendo dito, que não necessariamente é uma mentira. Por isso eu acho que talvez eu não tenha me explicado tão bem sobre isso. Ela sabe que aquilo estava errado. Só que a verdade para ela é que aquilo sempre esteve certo. Era a única maneira de sair. Ela está triste porque perdeu alguém, mas o Estado agiu bem, mesmo sabendo que pode ter seus erros. É muito difícil de explicar isso sem ler a obra. Mas a obra ela é tão fenomenal por causa disso. Qual é o limite quando você deixa de mentir e a mentira vira verdade, mesmo se sabendo que ela é mentira? Né? Tipo, isso é foda. Isso é muito interessante. Desculpa o palavreado aqui, porque eu me animei. Mas um conceito... Se tudo der certo, né, Evandro, em breve, não tão em breve, assim, mas a gente ainda tem planos de, que nem a gente ofereceu no final do ano passado, a Revolução dos Bichos, de forma gratuita para os nossos leitores. A gente também tem planos de oferecer o 1984, que é um livro maior, demanda mais tempo de tradução, mais dinheiro para pagar para o tradutor, então tem mais... Precisamos de mais assinaturas. Imagine, pô, quem está nos ouvindo agora, considere fazer uma assinatura da Gazeta do Povo. A gente está trabalhando aqui para lançar cada vez produtos mais interessantes para vocês. O assinante tem acesso a muita coisa: webinar, curso, e-books, colunas exclusivas, newsletter, tudo isso. Os conteúdos, colunistas, é muita coisa. Então, se você assinar, se você divulgar a Gazeta do Povo, assim, sabendo que a Gazeta do Povo é um jornal plural, que a gente vai ali, não vai ser 100% do conteúdo que você gosta, mas a gente fala coisas que só na Gazeta do Povo são faladas e são bastante debatidas. O próprio caso da nadadora... E a qualidade dos textos, né? Ontem eu estava reparando a nossa home, que amanheceu, né? Hoje estou falando, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e Dia Internacional do Rim, né, Paulo? É isso também, né? Dia Mundial do Rim hoje. Dia Mundial do Rim. E amanheceu a nossa capa com uma matéria incrível do Fábio Galão, falando da dependência da Rússia com a China, a matéria incrível da Maria Clara explicando as tretas da Maria Clara Vieira, explicando as tretas da Igreja Ortodoxa da Rússia com a Igreja Ortodoxa da Ucrânia, com a Igreja Ortodoxa do Ocidente, bizantina, que aquilo ali tem a ver com a guerra também, é uma das coisas. O editorial da Gazeta, cara, que é o editorial de hoje, meu? O que é o editorial de hoje? Enfim, assim, você não vê na imprensa esse conteúdo. Não estou sendo cabotino aqui. Não estou sendo sem falar da qualidade, aí eu falo, inclusive, dos temas. O próprio caso da nadadora. Eli, você tem acompanhado isso? E pode ser sincero. Pode ser sincero. Se você viu, pode falar. Não se preocupe com isso. Mas você vê uma cobertura igual a que a gente faz sobre a nadadora no Brasil? Não vejo. E eu lembrei, vocês falando das coisas boas que tem, eu ouvi o podcast 15 Minutos sobre a Ucrânia, era até com um cara que já tinha, um colunista, eu esqueci o nome dele, eu achei muito informativo. E assim, eu geralmente só busco imprensa em inglês, porque minha experiência com a imprensa em português é ruim, mas a Gazeta é uma boa exceção. Eu vou contar a história da minha mãe como assinante, ela assina por causa de mim. Ai, que bonitinha! Sim. Que legal. E aí ela tava reclamando, tô achando muito pró-Bolsonaro esse jornal. Eu falei, mas mãe, pode ser verdade, mas mãe, nenhum outro jornal vai concordar tanto com a senhora na sua indignação contra a Colômbia ter aprovado o aborto até 6 meses de gestação. Nenhum outro jornal. Aí ela, é verdade. E não Os governos vão passar. E não é pro Bolsonaro o jornal. O jornal simplesmente só não trata o Bolsonaro de forma injusta que nem os outros tratam. A gente tenta tratar com paridade. Uhum. Né? Um negócio assim, quando os outros jornais assim ficam, olha o que o Bolsonaro disse, totalmente de forma histérica, a gente, vamos lá, calma, vamos ver o que ele falou com calma, descobrir. Vou dar um exemplo. O Bolsonaro falou que a imunidade dele era altíssima, porque ele já tinha pegado o Covid. E saiu checagem de fatos nos jornais falando que ele estava mentindo.
Essa é boa. Bem lembrado, hein, Evandro? Bem lembrado que está aqui com o cara certo para falar sobre isso. Eu publiquei um texto aí sobre a imunidade natural. Realmente, eu coloquei a narrativa tá ruindo. Nem pensei em Bolsonaro. E outro que eu nem pensei em Bolsonaro foi quando eu colhi os erros científicos do relatório final da CPI da Covid. Aí eu falei assim, a política não vou tocar, estou aqui para ver o que tem de ciência. Isso está errado, isso está errado, isso está errado. E aí, claro, aparece um pessoal, publicou para puxar o saco do Bolsonaro. Não, eu não quis tocar nisso. Não, é bem objetivo, né? Pô, a gente sabe que historicamente a imunidade natural ela existe. Por que ela deixou de existir por um determinado espaço de tempo no Brasil? Não, e teve gente que confundiu, né? Eu expliquei na matéria, eu até fui lá nos comentários, a gente está falando da matéria do Eli, que fala, olha, narrativa contra a imunidade natural está ruindo aos poucos. E eu fui lá nos comentários e expliquei, porque teve gente que confundiu, achou assim, que a gente estava falando da imunidade natural que a gente já tem, né? Então o negócio é sair pegando Covid. Não foi isso. Se você já tomou a vacina e já foi infectado com a Covid, são duas imunidades diferentes, a da vacina e de quem já foi infectado. E a de quem já foi infectado, em alguns casos, né, ele é maior do que a da vacina. Então, o passaporte vacinal já é uma excrescência já a partir disso, porque não considera a pessoa que já tem essa imunidade por causa que já foi previamente infectada pela Covid. Então, enfim, você tem o passaporte vacinal. Alguém que já teve Covid não pode entrar, o filho que está vacinado com 12% de eficácia pode entrar. Pois é. Eli, deixa eu te fazer uma pergunta que tem a ver com o documentário também que a gente assistiu, que eu estava vendo você falar e estava pensando aqui que eu acho que todos nós aqui apostamos que uma hora as narrativas, que eram evidentemente assim, insustentáveis, elas iam ruir, né? Eu queria saber isso de você, como é que é isso. A gente falou muito também sobre a ideologização da ciência, né? Mas você acha que esse documentário também mostra isso? E eu queria a sua opinião também. Existe um limite para isso? Quer dizer, apesar de toda ali a manipulação do governo chinês, eles detêm um poder que é inimaginável aqui na nossa democracia. Mas mesmo assim, me parece que as narrativas elas não sustentam, né? Até porque o mundo está extremamente interligado e o mundo científico também. Então, para uma próxima pandemia, a gente pode esperar assim que, de repente, essa ideologização da ciência não aconteça tanto, porque é um caminho natural? Eita, não sei se eu seria tão otimista para a próxima pandemia. Talvez eu fosse mais otimista de ter um consenso melhor, porque quando começou a pandemia, se você procurasse estudo de máscara, quase nada. Estudo de lockdown também, quase nada. Então, ela gerou aquele impulsionamento para se estudar mais esses assuntos. Então, se você me perguntar hoje, máscara funciona ou não? Aí eu vou ainda citar mais o estudo de Bangladesh, falando, olha, não vai evitar que você uma hora se infecte, mas pode desafogar os hospitais, porque você vai demorar mais a se infectar. Então, máscara serve para isso, né? Agora, ontem mesmo eu vi um professor da USP que trabalha com divulgação de ciência, que eu conheço há muito tempo, por causa da divulgação de ciência que eu também faço, desde 2007, falando que divulgação de ciência não politizada é uma vergonha. Ou seja, o que ele quer dizer, na minha opinião, não quero ler a mente de ninguém, mas para mim parece tem que ser progressista. Mais ainda, eu parei de usar o termo divulgação de ciência porque quase todos são progressistas e eu não concordo com o que eles pregam, né? E aí, assim, pequenos sinais, tipo uma conta que tratava de animais super bem movimentada. As contas menos politizadas, interessantemente, que falam de ciência em português no Twitter, tem mais seguidores. Ou seja, tem que se o melhor está na politizada, não faz nem sentido isso. E uma dessas, que é super grande, que falava de insetos, e a gente interagia, porque eu também gosto de insetos, eu mandava uma foto para ele identificar, parou de me seguir. Eu falei, o que foi? Algum liberalismo meu aí que eu falei que ele não gostou, alguma crítica ao lockdown, alguma coisa assim. Então tem uma pressão entre os comentadores de ciência. Eu acho que a pressão de conformidade ideológica ainda é forte. Tanto que eu me enfoquei mais no liberalismo nos últimos 5 anos. Eu não sinto que eu não fui liberal antes, mas eu era mais esquerda antes, e agora não.
E aí eu fui vendo os contatos sumirem, sabe? E não é que eu sou a pessoa mais tretosa do mundo, embora eu seja um pouco. Então tem isso. Aquele tweet que eu te passei ontem, né, do sujeito lá, verificado e tudo, acho que ele é biólogo também, né? Ele trabalha com genômica de plantas, eu conheço. Isso. Bom, o cara que trabalha com genômica de plantas foi lá e tweetou: se a ciência não tiver consciência política, essa ciência é uma merda, não sei o quê. Divulgação científica. Divulgação científica. Vai. Ele, aliás, Jones, lembra do meu texto respondendo quem disse que todos os mestiços brasileiros vieram do estupro? Aliás, esse texto antes de... Que é dele, né, essa história, né? Ele, e eu não citei os culpados, mas ele e o Atila Yamarino foram duas das pessoas que fizeram assim, tinha um estudo novo dos mestiços e eles estavam insistindo que a única razão para ter mestiços era o estupro. Os bonitões, né, que acabaram de chegar de segunda, terceira geração de imigrante europeu, vêm aqui falar que todos nós, pardos, mestiços, somos frutos do estupro. Tem que dar uma coça nesses caras, aí eu me de forma figurada. Sim, por que a gente não problematiza? Não a violência. Porque se a gente gostasse de problematizar e cancelar, munição não faltaria, porque isso aí você tem. Se a gente fosse, né, palhaço que nem eles, né, cara, ficar ao mínimo sinal, né, eles são linchadores, né, linchadores virtuais, mas são linchadores, eles não podem ver, eles acordam todo dia, meio que se reúnem lá, quem que a gente vai linchar hoje? Vai perseguir com tochas e vai ser assassinada hoje. Pois é. Mas Paulo, acho que esses dias eu vi, só um detalhe, e talvez nem acordaram e resolveram linchar aquela empresa, uma loja de roupa, eu acho, reserva, que tinha um manequim negro invadindo a vitrine, não era? Eu posso estar errando o nome da loja. Parecendo que tinha quebrado o vidro com a perna para fora. Aquela foi, se eu não me engano, foi a primeira loja que cancelou os anúncios na Gazeta do Povo, quando teve o caso do Constantino. Olha só, karma. Bem, vamos para as indicações, Quem pessoal? cancela também é cancelado, né? Como que era aquela música lá do Rapa, né? Era aquela música do Rapa que também morre quem atira. Jimi Hendrix, né? Vamos para as indicações? Do Jimi Hendrix, é verdade. Que o Rapa fez a versão tosca. Indicações ou considerações finais, Paulo? Não sei. Não, a gente não dá mais nota. Vamos dar nota só. Não precisa colocar lá no vamos dar uma nota, né? Também acho que o pessoal gosta. Eu dou nota 5. 5 pelo esforço. O 5 é a parte positiva, é o copo meio cheio, o esforço, tudo que ela fez, mostrou coisas ali que não tem outra fonte para ver aquilo, realmente, né? E a outra que faltou para chegar a 10 é a incoerência, toda aquela coisa que ela, como boa progressista, ainda tem algumas coisas que ela precisa se livrar. Mas ela ao contrário do que o Evandro disse que ela não é inteligente, eu acho ela inteligente, eu acho que conforme ela for refletindo mais sobre as coisas, ela vai chegar num ponto legal disso daí. Eu acompanho o relator em gênero, número e degrau. Eu dou 7, porque eu me enrolei quando eu dei 7 para aquele lá da Antivax. Acho que eu devia ter dado um 6, mas agora eu sou obrigado a ser coerente com o Eli histórico. Então, eu acho que esse tem problemas, mas também eu acho a parte que eu elogiei muito importante, e daí o meu 7. As nossas notas aqui não são muito coerentes mesmo, relaxa. Eu vou dar um 4. Seco. Vai explicar ou não? Não. O Evandro acha que incoerência é um sinal de falta de inteligência. Então só tem... Não. Eu e o Paulo aqui somos praticamente dois jumentos. Eu estou falando isso que o Paulo Francis já falou, que a incoerência é uma característica dos inteligentes. Não é isso. O que eu estou falando é que ela não sabe o que ela está atacando, ela ataca de tudo que é jeito e faz equivalências que são completamente incomparáveis. E ela não nota isso. Ela é ignorante. Ok, então vamos para as indicações agora? Indicações. Isso, eu vou começar porque eu vou ser xingado, então eu vou começar aqui que eu tô... Faz tempo que você teve sorte que a gente mudou o escopo do programa, hein, Paulo? Lembra quando
Você tem sorte que a gente mudou o escopo do programa, né? Que antigamente, não, porque você trazia um filme aqui Lazareto pra gente assistir. Mas essa minha indicação, você vai concordar com ela, você vai ser o único que vai concordar com ela. Bem, estava eu, né, num belo dia aqui, no meu horário de almoço, falei assim, vou comer assistindo alguma coisinha, sempre tem essa desculpa, né? Aí eu liguei a Netflix, a primeira coisa que apareceu, apertei o play e comecei a assistir. E quando eu percebi, 1 hora mais tarde, eu estava feliz, cansado de rir. Whindersson Nunes. Eu tinha o maior preconceito com o Whindersson Nunes. O Jones já me falou que o Whindersson... O stand-up dele é bem bom. E é muito... não vou ser xingado, então. O stand-up dele é muito bom. O cara é muito talentoso, assim. Eu já assisti muito stand-up na vida. Eu vejo vários probleminhas ali, de punchline e tal. Cara, mas dá pra ver um talento do cara, assim, transbordando, que é uma coisa assim, comovente. Ele tem um jeito de se comunicar muito, muito bom. Assim. Nossa, eu ri muito. Fazia tempo que eu não ria vendo stand-up. Ele é engraçado, né? É um stand-up que é cara, engraçado. Assim, basicamente, uma coisa rara hoje em dia. É meio estúpido falar isso, mas assim, ele é bom porque ele é engraçado, porque o objetivo de um stand-up é ser engraçado. Cara, mas, eu assisti esse daí junto com a minha mãe. Cara, aquela hora que ele começa a falar do gato e do cachorro lá, muito bom. A minha mãe começa a dar risada, eu achei que ela ia se afogar lá. Não, e ele, Vocês estão falando do stand-up uma coisa do stand-up. Do novo, que ele faz no estádio. Não, desse novo. Saiu essa semana no Netflix. Não vi. Eu conheço aquele que ele faz no estádio lá, que eu acho muito então. Aquele do estádio é melhor que esse. Mas é bom também, hein? É bom. Mas eu gosto das coisas até antigas. Cara, quando ele começava a gravar no quartinho dele, lá no Piauí, que o quarto dele é um quarto zoado. O quarto assim, com reboco na parede, aquela coisa. E ele já era engraçado naquela época. Ele era muito bom, cara. E ele faz uma coisa que é assim, básico do stand-up, né? Que stand-up tem esse negócio misturado com a psicanálise e tal. Ele tira sarro de si mesmo. E nesse ele fala lá da depressão e tal, que, né, nos últimos tempos só se falava do Whindersson e depressão. E ele tira sarro disso e tal. Cara, não faz piada. Até uma hora ele para até o espetáculo, mas no final fala assim, não é piada com Deus, não. É piada com crente. E daí todo mundo ri. Cara, é respeitoso, sabe? Eu não sei te explicar. Porque, assim, o humor tem isso do desrespeito, né? O deboche é uma espécie de desrespeito. Mas acho que a gente vive um mundo, assim, do humor, perdeu tanta noção das coisas. Seja engraçado, né? Hã? E tudo bem, desde que seja engraçado, né, cara? Eu gosto de ser ofendido, inclusive, se for engraçado. Beleza. Sim. Me ofenda, porque talvez eu reflita sobre essa ofensa. Pois é. Não, assim, olha, o Whindersson Nunes me surpreendeu. Recomendo a todo mundo assistir os 2 que tem no Netflix. Que interessante. Vou assistir hoje, dar uma chance. Vou dar uma chance também. E eu tinha pensado, a minha sugestão é comédia também, e não foi porque o Paulo recomendou comédia. Porque eu estava pensando, o Jones, né, todo machão, falou que marejou, que eu suei pelo olho. Não, eu chorei igual uma menina de 6 anos. Você não conhece o Jones? Eu chorei mesmo vendo esse troço, que é triste mesmo. Então eu pensei, não, vamos agora amenizar. E alguém que faz piada com a pandemia, que eu achei bacana, é o Larry David. Então a minha sugestão tá na HBO também, aproveita que você já tá na HBO. A gente já sugeriu 500 mil vezes aqui, mas tem que sugerir mesmo todo o programa. Tem que Curb Your Enthusiasm, isso. E ele faz, não só, ele é progressista e tal, mas ele tem outra piada antes dessa da pandemia, em que ele sai com o bonezinho do Trump, só porque ele sabe que isso vai afastar as pessoas e ele é antissocial. Sim, E é fantástico. Não, ele faz amizade com um supremacista branco na última temporada. Excelente. Ele é um dos... Vocês devem ter contado isso já, ele é co-criador do Seinfeld, né? Muito bom. Bom, eu vou manter a vibe aqui, então, da piada, só que ia ser bem menos engraçada, mas, assim, para aquele dia que você não tem nada a fazer, quando acaba uma série, até você achar outra, que é aquela Peacemaker na HBO Max, que é a história de um vilão qualquer da DC, que tem que enfrentar os supremacistas brancos também, como todas as coisas da HBO Max ultimamente. A série ela tem que enfrentar o supremacista branco. Por isso que Kirby é magnífico, né? Porque ele tira sarro disso. No Kirby tem uma coisa muito boa,
que é quando ele vai na Netflix, ele não fala nada, ele só mostra o board da Netflix e ele não fala nada. Aí depois ele vai no Hulu e mostra os assessores da Hulu e ele não fala nada. Tipo, todo mundo já tá entendendo o que tá acontecendo ali, né? É muito bom. Mas essa Peacemaker que não está no nível desses que a gente tá falando, mas, assim, é meio apelativo, tem todas as regrinhas ali das representatividades bem artificiais, né? Como eu sempre falo, para nunca ser mal interpretado, cara, diversidade é ótimo, agora o problema é a artificialidade, né? A artificialidade. E ali está claramente alguns personagens são puramente artificiais, só para colocar ali a tal da cotinha do produtor da HBO aceitar, e a gente já entrevistou, né, Paulo? Você lembra que a gente falou com o roteirista lá, que me fugiu o nome, O Paulo Cursino? O Paulo Cursino, e ele falou que rola mesmo, né? Quando eles vão vender roteiro para Netflix, eles pediram para ele, inclusive. Pô, mas ele falou que não vendeu um porque pediram trans e tal Isso, então, assim, na produção do elenco, sei não lá. é coisa de maluco, não, assim. E ali dá para ver que tem isso, mas ainda assim tem alguma outra piada, foge um pouquinho da regra do super-herói. A internet ama isso, não consigo entender porque o YouTube ama esse seriado, mas tá ali. Tem algumas coisas um pouco ofensivas, mas também, pô, é para adulto. Então, assim, vale a pena, mas não vai esperando. Não, eu não vou assistir porque eu tô boicotando o ator que faz o Isso, é isso que eu ia dizer. Não foi ele que pediu desculpas em chinês por ter falado que Taiwan é um país? Não assisto e não vou assistir. Eu sou esse nível de chato. Não vai fazer diferença nenhuma no mundo. O cara é lutador de luta livre. Tem coisa mais falsa do que isso? Azar dele. Dinheiro, cadê a coluna? Também gosto de dinheiro. Nem por isso eu fico falando bem da China. A não ser que a China tenha uma boa proposta. Meu e-mail é jonesr@gazeta.com.br. Não, são outros jornais que publicam propaganda chinesa no Brasil. Sim, estou brincando. Jamais me renderei ao comunismo. De novo. De novo. Daqui o dia dá o Jones aqui falando: o Xi Jinping é um grande líder, chorando, né? Em chinês, desculpa, em chinês. Viva o Han, viva a China. Então é isso, gente. Chegamos... Não, você não indicou? Eu não indiquei? Você não indicou nada ainda. Eu não indiquei nada? Não, cara, eu tô com reforma aqui em casa, não vi nada esses dias aí. Então indica... eu vou indicar, eu falei pra você, não. Indica um pedreiro pra gente. O Carlinhos. O livro? Não, eu vou indicar assim, eu sou chato, vou indicar o livro, dos primatas aos astronautas, do Leonardo Modilinov. É um livro sobre a história da humanidade, um livro bem legal, ele escreve bem, ele é divertido, tem umas coisas bem legais. Eu tô nesse momento, quando ele está contando a história do Galileu. E daí ele tem uma parte que ele fala lá que o Galileu provavelmente tinha doença francesa. E eu nunca tinha ouvido esse termo. Doença francesa é um termo que eles usavam na Renascença para sífilis, que era uma doença das prostitutas francesas. Eu acho engraçado essas coisas. A doença francesa, né? Imagina, hoje em dia isso, não podia nem falar lá o Galileu, ele era fã, ele era amigo do Papa e fã das prostitutas francesas. E ele era amigo do Papa e foi lá escrever um livro tirando o saldo desse mesmo cara que era amigo dele, do Urbano, falando que basicamente ele era um ele era negacionista também, né? Ele tá negacionista. E na época dele, ele era um negacionista, né? Do heliocentrismo. A agência de checagem aos factos da época, ela falava assim, Galileu contra todas as evidências da ciência, consenso científico. Evidências, 2000 anos de história aristotélica, São Tomás Aquino, conforme vários volumes está dizendo que a Terra não é o centro do universo. Segundo a agência aos factos, aqui fizemos a checagem, está tudo errado, é o negacionista. Bota ele na cadeia. É isso, pessoal.
Maravilha, muito bom. Então chegamos ao fim de mais um podcast Quarentena Cult. Você que gostou do programa, assine. Se você não gostou, assine para xingar lá a gente também lá nos comentários da Gazeta. Então é isso aí. De qualquer forma, assine a gente. O preço está bom. Você ganha e-book. Se você não ganhar, fala comigo, manda no meu e-mail. Eu passo e-book. Tem e-book do Constantino, tem e-book das atrocidades do comunismo, o e-book Revolução dos Bichos, do George Orwell, com uma diagramação e ilustrações incríveis do nosso ilustrador Oswalter. Enfim, é um pacote de maravilhas para você. E viva a Gazeta! Viva! Vai, Curitiba! Vai, Curitiba! Falou, pessoal. Valeu! Tchau!